Vamos lá. Uma mulher de 29 anos, com um histórico de doença respiratória crônica mal controlada, é levada ao pronto-socorro após início de dispneia intensa, sibilância e sensação de sufocamento há 2 horas. Atenção, chama atenção para o fato de que a paciente é jovem. Relata que não fez uso de medicações preventivas nas últimas semanas. Opa, então é uma doença respiratória de gente jovem e que tem medicação preventiva. E inalou 3 doses de broncodilatador de curta ação sem melhora. Está com uma frequência respiratória de 38 incursões por minuto, saturando 88%. Tem um murmúrio reduzido com sibilos bilaterais e está usando a musculatura acessória para respirar. A gasometria mostra uma acidose respiratória com uma hipoxemia. E no raio-x de tórax não tem pneumotórax ou consolidação. Vamos às nossas perguntas. Com base no caso, responda: quais são os possíveis fatores desencadeantes para a exacerbação aguda apresentada por esta paciente? E explique como cada fator pode contribuir para o agravamento do caso clínico. Então, vamos lá. O que a gente acha que a Bonita tem? A gente acha que a Bonita tem asma, né? Mas é assim, o que o caso te passou é que é uma doença respiratória crônica. Então, o que descompensa a asma? O que descompensa a DPOC? Qual a primeira coisa que descompensa a asma, ou DPOC, ou bronquite? Primeira coisa, infecção, não é isso? Infecção de via aérea, infecção respiratória. Então, a primeira coisa que descompensa um paciente pulmonar crônico é infecção, seja ela viral ou bacteriana, tanto faz. São as causas mais comuns. O que mais pode descompensar, no caso, uma asma? Ou hum, falta de adesão ao tratamento. Má adesão ao tratamento. Boa, Rodrigo. Má adesão ao tratamento. A outra coisa que descompensa a asma, gente, a alergia. Alergia, exposição a alérgenos, ácaros, poeira, irritantes ambientais, não é isso? Exposição ao alergeno. Alergeno. Gente, preste atenção nas palavras, hein? Pelo amor de Deus. Preste atenção para escrever o nome das coisas em português, para Ô, atenção na hora de redigir as palavras, tá bom? doutora, Óbvio que eu acho que escrevendo é muito mais fácil da gente não errar do que digitando, né? Porque digitando a gente tenta fazer rápido e boa, Gustavo. Estresse emocional, exercício físico. Beleza? Clima. Clima, eu diria como estressante hum, ambiental, exposição ambiental. A gente viu, o que que a gente viu aí no caso que ela está dizendo? Que ela usou o bronco de curta, né? vou colocar na resposta do aluno, pode ser? O bronco de curta, que se você usa em excesso, você acaba não controlando a inflamação, no caso da asma, né? Bronco de curta não foi feito para você ficar usando só bronco de curta. É por isso que tem que usar o de longa, né? Por isso que tem que usar o preventivo lá. Mas vamos lá, vamos ver a resposta, então. Fatores ambientais, alergenos.
atividade física, beleza. Eu diria, nessa resposta aí, eu eu daria meio certo só, daria 2 pontos, porque eu acho que faltou a infecção respiratória, exposição à infecção viral ou bacteriana, que eu acho que é o mais importante de tudo. Eu daria 2 pontos, tá? É isso. Vamos ver a resposta? Vamos lá. Infecção respiratória, exposição a alergênios, está nos protocolos do Ministério da Saúde. Exposição ao alergeno, não adesão ao tratamento preventivo e estresse emocional, tudo que a gente falou, viu como vocês sabem? Vocês são, vocês sabem, gente. É isso que a gente às vezes fica doido com vocês, porque vocês sabem a resposta. É só respirar um pouco e elaborar na hora de escrever, para ficar bonitinho, sabe? Para ter uma lógica, um encadeamento do raciocínio, tá? Beleza? Podemos ir para a próxima, pessoal? Considerando os achados clínicos, qual é a gravidade da exacerbação e quais critérios sustentam essa avaliação? O que vocês têm a me dizer? Vocês mesmos já responderam isso, que era uma exacerbação grave. Não entendi, Laís, me explica. Agora eu que fiquei no ar. Ah, não, você está falando dessa paciente? Não. Ou não, a questão, tá, olha só. A questão não te diz o que exacerbou ela. Ela não te diz isso. Ele diz fatores para exacerbação aguda. Ele, na verdade, te diz que a doente tem uma exacerbação aguda. E ele pergunta o que pode causar uma exacerbação aguda. Eu achei que ele fez uma pergunta bem genérica, entendeu? Então, Laís, uma dica, amiga. A dica é a seguinte: quando você lê o negócio, lê mais de uma vez. Vocês têm tempo para fazer isso, no caso das questões discursivas. Lê mais de uma vez, porque quando a gente lê rápido, às vezes a gente deixa passar. Lê mais de uma vez. Lê repetindo as palavras na sua cabeça. Infelizmente, lamentavelmente, na questão discursiva, a gente não pode ler em voz alta, mas você lê repassando as palavras na sua cabeça, tá? Tá certo? Repete a leitura, beleza? E aí, vamos lá, fatores clínicos. Volta lá na clínica e no laboratório, volta lá no caso clínico, Beth, para a gente dar uma avaliada. Aí, vamos lá. Então, clinicamente, o que a gente pode dizer que é grave? Pronto, é grave essa frequência respiratória, certo? Frequência respiratória de esforço significativo, uso de musculatura acessória, esforço significativo, saturação de 88%. É, também é uma evidência de hipoxemia. E aí ela tem um exame que mostra, uma gasometria que mostra uma retenção de CO2 e uma hipoxemia importante, e o bronco de curta não funcionou. Tudo isso é um somatório de coisas graves, né? Tá tudo escrito aí, né? A resposta está na questão. Exatamente. A resposta está na questão. Pura e simplesmente interpretação de texto. Beleza? Vamos lá ver a resposta de vocês.
É um quadro grave de exacerbação, tem ataque e apneia, saturação baixa, uso de musculatura acessória, o aumento da PCO2 na gasometria. A resposta não está ruim, não. Não está ruim, não. É, examinador com boa vontade daria até os 3 pontos para essa resposta, tá? Mas eu acho que ela podia ser melhor redigida. A gente está tentando aqui, na verdade, não é a minha intenção ensinar medicina. Eu quero que vocês aprendam a responder numa prova, elaborando a sua fala, usando a questão a seu favor, entenderam? Sabendo interpretar o texto. É isso que falta, porque é uma falha nossa da evolução da humanidade, né? A gente está se acostumando cada vez mais a fazer coisas no computador, responder provas que são de questões objetivas, a gente faz menos questões discursivas. Então, a gente tende a é, desaprender um pouco de como elaborar a nossa fala. Então, vocês vão ver que provavelmente no nosso gabarito vai ser mais ou menos essa resposta aí, só que um pouco mais elaborado, tá certo? Bota a nossa resposta, Beth. A resposta não está errada, mas ela precisa só mais elaborado. E aí, elaborado como? Elaborado tirando exatamente da pergunta. Usa a pergunta. Você entendeu o que é grave? Entendi. Isso é uma exacerbação grave. Por quê? Porque a frequência respiratória está elevada, porque a saturação está baixa, porque ela usa musculatura acessória, porque a acidose respiratória e a hipercapnia sugerem falência ventilatória, porque ela usou o remédio e não melhorou. Entendeu? Nada disso eu inventei, nada disso eu tive que tirar do meu conhecimento. Isso tudo que está nessa resposta estava lá no caso clínico. É só ler com paciência, ao invés de brigar com a prova. Ler com paciência. Todo mundo entendeu? Como terceira? Sim, bem. Eles estão começando a ficar cansados, né, Elizabeth? Porque eu falo demais, não é isso? Eu fico imaginando o que deve ser as pessoas com a minha voz na mente essa hora da noite, cara. Deve Na ser um negócio sexta, sinistro. na sexta-feira. Na sexta-feira. Aí o Você cara vê vai que era dormir, deve ter pesadelos com a minha cara. Já pensou nisso? É muito triste. Nem sabia que era sexta. Que isso, Jaqueline? Minha filha está trabalhando muito. Faz isso não. Olha, Rodrigo, eu vou te contar um segredo. A galera que já fez curso comigo presencial, preparatório para a prova discursiva, diz que eles ficam lembrando da minha cara na prova, porque eu faço caras, entendeu? não, Cara. na prática, né? Na prática. É. Vamos lá, terceira. Durmo e sonho mesmo. O dó, o dó. Terceira, além das medidas terapêuticas iniciais, quais estratégias a longo prazo devem ser implementadas para prevenir futuras exacerbações? Justifique cada uma. Gente, vamos lá. A gente não elaborou lá na primeira pergunta que um dos problemas dessa criatura é que ela não adere ao tratamento. Então, é óbvio que educação, né, educação quanto ao tratamento, a necessidade da adesão, ensinar que é importante você fazer a medicação regular para controlar, para evitar a inflamação da via aérea, para prevenir, para ela não ter
essas crises, que essas crises podem prejudicar até a vida dela, podem ameaçar a vida dela, não é isso? Não é isso? Então, a primeira coisa é educação. Segunda coisa, o plano tem que ser personalizado. Não adianta a gente tentar fazer uma coisa que a gente ache ótimo, mas que a doente ache uma bosta. Com certeza. A gente tem que fazer um plano para ela e fazer ela entender a importância de seguir aquele plano. Então, educação, medicação preventiva, vacina, vacina, com certeza, e controle daquelas coisas que a gente falou aqui, que podem, exatamente, isso aí, Jaqueline. Controle de alergeno, controle do ambiente, não se expor, né? Expor a poeira, expor a mofo, expor a tudo isso e tentar. é, Existe também a coisa da mudança do estilo de vida. é, Paciente asmático, ele tem uma tendência a ser mais obeso e a obesidade não melhora a função respiratória, então controlar essas coisas que podem piorar o paciente, né? Crises alérgicas, rinite, enfim. É isso aí. Vamos lá ver nossa respostinha. Não fazer INEP. Ô dó, olha só. Então vamos lá, a resposta de vocês. Ajuste da medicação, evitar a exposição a alergenos e realização de atividade. A atividade física, ela, na verdade, ajuda todo doente respiratório, só que tem que ser uma atividade física individualizada. Na verdade, o plano de tratamento, que deve incluir é, atividade física, tem que ser individualizado para cada situação, né? Enquanto a paciente estiver descompensada e não estiver aderindo ao tratamento preventivo, é claro que ela não pode fazer, mas depois que ela estiver bem compensada, eu não acho que ela deveria evitar a atividade física, tá? Crítica construtiva, eu daria 2,5 para essa resposta por conta disso. Vamos lá ver, Beth? Então, é isso, assim. Dentro daquela premissa da gente tentar escrever de um jeito que a gente explique a coisa e que fique elaborado, bonito, elegante, elegante. Então, educação sobre a doença, necessidade de adesão ao tratamento e um tratamento personalizado para a paciente, que seja adequado para o estilo de vida dela. E explicar para ela por que que aquilo é tão importante. E a identificação e o controle dos fatores desencadeantes. Dentro disso aí, dos fatores desencadeantes, eu incluiria também a gente acabou esquecendo aí, né, no nosso, eu incluiria as vacinas, principalmente vacina contra gripe e pneumocócica, não é isso? Muito bem, gente. Todo mundo pegou? Ah, continua aqui, ó. Acho que é isso. Lá, vacinação. Eu esqueci. Vacinação, acompanhamento, uso correto. Assim, eu acho que acompanhamento, uso correto, tá tudo, é meio chovendo molhado, mas entraria tudo muito na adesão ao tratamento, explicar a necessidade de adesão ao tratamento, convencer a paciente da importância dela seguir o tratamento prescrito corretamente. E o tratamento prescrito não inclui só a medicação, ele inclui visitas regulares à equipe de saúde, né? E a vacinação. Tá lindo. E aí, pessoal, o que que vocês acham?